Bastante gente tem essa dúvida de como passar a informação de uma tela para outra. Então, normalmente é quando você está aqui, você tem uma listagem de itens, e daí você tem que ir para um formulário, uma tela de visualização, como a gente tem aqui a opção de editar, que daí vai para um formulário, tá? Eu vou passar aqui algumas das maneiras que é possível você fazer isso, e no final eu vou te passar a última maneira, que é a que eu recomendo que você faça isso, pelo menos quando está trabalhando com web, tá? A primeira maneira que você poderia fazer isso seria trabalhando com local storage. Então lá na tua listagem, na hora que você está mostrando tua listagem e alguém clica aqui, você gravaria esse item em local storage e lá no teu formulário você recuperaria esse item do local storage na hora que estiver montando o formulário, tá? Essa seria uma das opções. A segunda opção, um pouco parecida, seria você passar no state da tua transição de rotas. Então na hora que você faz um restore.push, para ir para outra rota, é possível que você inclua um state ali e guardar e mandar as informações referente, por exemplo, nesse caso, referente às promoções. Tem uma outra opção que seria você incluir um context, colocar um provider ao redor de tudo e na hora que alguém clicasse no item, você mandaria, essa informação estaria lá no provider e daí você, na tua tela de edição, na tua tela de visualização, você recuperaria essa informação lá do teu provider, lá do teu context, tá? Essa seria a terceira opção. E a quarta opção seria você passar um ID na URL e daí sim você recarrega na hora que você está lá no caso no formulário, tela de visualização, nesse caso aqui, você vai na API de novo e pega esses dados, somente o dado específico que você recebeu o ID, né? Então você só vai buscar os dados de uma única entidade, de um único registro. Por que eu recomendo utilizar essa última? Porque todas as outras alternativas, elas não vão te dar dados atualizados. Então, digamos que tenha diferentes pessoas editando o mesmo registro. Ou que elas, durante esse meio tempo, elas editaram algum registro, o registro sofreu alguma atualização. Se você tivesse lá na tela de listagem e utilizasse os mesmos dados, você veria dados que estão desatualizados. Quando você faz esse processo de ir lá e recarregar os dados da API, você vai sempre pegar dados atualizados. O segundo motivo é que porque na tua lista você não vai querer pegar todos os dados que talvez você precise no formulário, uma tela de visualização de detalhes. Você vai querer otimizar a tua lista para pegar o mínimo de itens possíveis, o mínimo de dados possíveis, que são os dados somente que você precisa na tua listagem. Isso vai deixar a tua query muito mais rápido, teu sistema na hora de ficar listando, filtrando itens vai ficar muito mais rápido do que se você pedir todos os dados de uma vez que você precisa para as outras telas. O único que te dá essa opção é utilizando o ID pela URL. Nenhuma dessas outras vão te dar essa mesma opção e essa mesma otimização. Um outro ponto que eu vejo que acontece muito, acontece na empresa que eu trabalho, é que às vezes você está editando um registro, ou você está visualizando um registro, e você precisa pegar aquele registro e enviar para outra pessoa. Você precisa falar, olha, dá uma olhada nisso daqui, da maneira que eu editei aqui, e ver se essas informações estão batendo. Aí você vai copiar o link ali e mandar para outra pessoa, e essa pessoa vai ter que acessar lá na máquina dela. Se você estiver utilizando o local storage, se você estiver utilizando o state lá da transição de rotas, se você estiver utilizando o provider, o context, nenhuma dessas opções vai funcionar, porque todas elas estão somente na tua máquina. O único que funcionaria seria um ID ali completo. Por isso que eu recomendo que você utilize sempre o ID na rota ou o identificador principal. Se você estiver trabalhando com MongoDB, por exemplo, tiver o Object ID, você pode utilizar ele aqui, o underline ID, sem problemas nenhum, tá? Mas sempre passando essa informação primária na rota. Aí você recupera essa informação, faz uma nova query para o banco e busca os dados atualizados, todos os dados que você precisa para editar esse registro ou visualizar esse registro.